Há momentos na vida em que o tempo deixa de ser apenas uma medida e se torna um mestre silencioso. Depois de décadas de histórias vividas, de alegrias celebradas e perdas atravessadas, chega o instante em que o mais valioso já não é conquistar o mundo, mas encontrar paz dentro de si mesmo. Se você está lendo estas palavras agora, é porque talvez sinta que chegou a essa encruzilhada, um lugar silencioso onde as perguntas mudam. O que mais eu quero acumular se transforma em o que realmente quero viver. Aos 50 anos ou mais, a vida já deixou marcas em sua pele e lições em seu coração. Cada ruga, cada cicatriz, cada memória carrega não apenas o peso do passado, mas também a sabedoria que só o tempo é capaz de conceder. Você já provou seu valor 1000 vezes, mesmo quando o mundo não reconheceu. Já estendeu a mão quando poucos ofereceram apoio. Já recomeçou quando a esperança parecia distante. Agora, talvez seja hora de parar de correr atrás do que não nutre sua alma e começar a caminhar para dentro, com passos firmes e silenciosos. O despertar que propomos aqui não é um chamado para grandes batalhas externas, nem para transformar o mundo lá fora. É um convite sereno para uma revolução interior. Reencontrar a sua própria essência, aquela que sempre esteve aí, mesmo quando foi esquecida em meio às exigências, às obrigações e às expectativas alheias. Não se trata de rejeitar o que foi vivido. Pelo contrário, trata-se de honrar cada capítulo da sua história com ternura e respeito. O estoicismo, filosofia que inspira este percurso, nos ensina que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como escolhemos reagir a elas. Marco Aurélio, um dos maiores representantes desta sabedoria, escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E é justamente essa qualidade que queremos cultivar aqui. Pensamentos que libertam, atitudes que nutrem, decisões que protegem a paz que você merece. Este é um convite para que você abrace o silêncio como um aliado, a solidão como um espaço sagrado de reconstrução, e a si mesmo como seu próprio lar. Um convite para abandonar a busca desenfreada por aprovação externa e voltar-se para o que realmente importa: viver em harmonia com quem você se tornou. Não se trata de começar de novo como quem apaga tudo, mas de continuar com consciência, carregando com orgulho cada pedaço da sua jornada. Seja bem-vindo a este caminho de reencontro. Um caminho que honra o que você já é, que respeita o que você já conquistou, e que acredita, acima de tudo, que nunca é tarde para viver com mais verdade, mais leveza e mais amor. Porque, no final, a maior conquista é ser fiel a si mesmo, em silêncio, com coragem, com serenidade. Lições estoicas para um novo caminho. A vida, com toda a sua complexidade, nos ensina que a verdadeira transformação não acontece de forma barulhenta ou repentina. Ela surge no silêncio, nas escolhas diárias, nos pequenos gestos de autoconsciência. Inspirados pela sabedoria dos antigos estoicos, traçamos aqui um mapa feito de 8 lições, cada uma lâmpada acesa no caminho de quem deseja viver com mais profundidade, mais liberdade e mais verdade. Estas lições não são promessas vazias nem receitas instantâneas de felicidade. São lembretes ancestrais de que o poder de mudar a própria vida começa sempre dentro de nós. Cada princípio que você encontrará a seguir foi escolhido com cuidado para conversar com a sua experiência de vida, respeitando suas cicatrizes e honrando seus sonhos ainda vivos. Reconhecer seu valor, explorar o amor próprio, entender a beleza do tempo e da solidão, aprender a deixar ir, ser autossuficiente, dizer não sem culpa, cuidar de si integralmente e abraçar suas imperfeições, este é o convite. Um convite para caminhar de volta para casa, você mesmo. Reconheça seu valor. Antes de o mundo lhe dizer quem você deveria ser, antes de qualquer título, cargo ou reconhecimento social, você já possuía um valor inegociável. Esse valor não foi concedido por conquistas, nem pelos olhos admirados de alguém. Ele nasceu com você, cresceu com você e permanece aí, mesmo nos dias em que tudo parece ruir. Durante a vida, somos ensinados, muitas vezes sem perceber, a medir nossa importância por fatores externos: o sucesso profissional,
a aprovação dos outros, a quantidade de amigos ou o tamanho da nossa conta bancária. Somos condicionados a buscar validação em prêmios, aplausos, curtidas e palavras de afirmação. Com o passar dos anos, carregamos a falsa crença de que o nosso valor está fora de nós, à mercê dos ventos instáveis da opinião alheia. Mas chega um momento, e talvez seja agora, em que começamos a questionar essa lógica cansativa. Será que aquilo que somos pode mesmo ser reduzido a números, expectativas e olhares? Será que tudo o que vivemos, sentimos e construímos cabe em uma etiqueta de aprovação externa? A resposta, profundamente estoica, é um sonoro não. Marco Aurélio, em suas meditações solitárias, já dizia que a verdadeira riqueza de um ser humano reside na sua alma, e não nas posses ou opiniões que o cercam. Entender isso não é apenas um consolo filosófico, é um ato de libertação. Quando reconhecemos que nosso valor é intrínseco, deixamos de viver como mendigos emocionais, implorando migalhas de atenção, respeito ou amor. Imagine uma árvore centenária em uma floresta. Mesmo que ninguém a veja, mesmo que seus frutos não sejam colhidos, mesmo que suas flores não sejam admiradas, ela continua majestosa, enraizada, plena em sua própria existência. Assim também é o seu valor, silencioso, inabalável, profundo. Reconhecer seu valor não significa se tornar arrogante ou superior. Significa, antes de tudo, fazer as pazes com quem você é. Significa olhar para suas próprias mãos, que já trabalharam tanto, que já acolheram tanto, que já se ergueram tantas vezes, e sentir o orgulho da história que elas contam. Significa olhar no espelho e ver não apenas as marcas do tempo, mas a força que cada linha carrega. É possível que você tenha passado por momentos em que se sentiu pequeno, invisível, desvalorizado. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era suficiente, que precisava fazer mais, ser mais, provar mais. Mas hoje, aqui e agora, você pode escolher romper com essas amarras invisíveis. Pode decidir que já é suficiente, que sua dignidade não depende de circunstâncias, nem de reconhecimento externo. Reconhecer seu valor é também honrar suas dores. Cada cicatriz emocional, cada perda enfrentada, cada recomeço silencioso, tudo isso é prova da sua coragem. Você não está quebrado, você está forjado. Como o aço que se fortalece no calor da fornalha, suas experiências, por mais difíceis que tenham sido, moldaram uma alma resistente, única, valiosa. Os estoicos não buscavam elogios, eles buscavam virtude. E a virtude começa no autorrespeito. Quando você se reconhece como alguém digno, começa a agir de forma diferente. Estabelece limites mais saudáveis, escolhe melhor suas companhias, cuida de si com mais ternura e determinação. A sua vida, então, deixa de ser um palco de busca incessante por aplausos e se transforma em um templo silencioso de autenticidade. Hoje, ao ler estas palavras, faça um pequeno exercício. Feche os olhos por alguns instantes e lembre-se de 3 momentos em que você foi forte, mesmo que ninguém tenha notado. 3 momentos em que você agiu com bondade, mesmo sem aplausos. 3 momentos em que você se levantou, mesmo cansado. Esses momentos são monumentos invisíveis do seu valor. E se algum pensamento de dúvida ou autocrítica surgir, lembre-se das palavras de Eleanor Roosevelt. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Você tem o poder de proteger sua dignidade. Você tem o direito, e a responsabilidade, de honrar quem você é. O verdadeiro reconhecimento não vem de fora. Ele floresce no silêncio do seu próprio coração, na firmeza do seu próprio caminhar. Portanto, erga-se hoje, não para provar nada ao mundo, mas para confirmar, para si mesmo, aquilo que sempre foi verdade. Você vale muito. Sempre valeu. E nada nem ninguém pode tirar isso de você. 2. Explore o amor próprio. Amar a si mesmo pode soar, para muitos, como um conceito simples, talvez até egoísta. Mas a verdade é que o amor próprio verdadeiro é uma das jornadas mais profundas e corajosas que podemos empreender, especialmente depois de tantas primaveras e invernos atravessados.
Não se trata de indulgência, nem de auto-engano. Trata-se de reconhecer que, antes de oferecer algo ao mundo, precisamos primeiro cultivar dentro de nós aquilo que desejamos partilhar. Durante anos, talvez décadas, você pode ter colocado as necessidades dos outros acima das suas. Família, trabalho, amigos, todos demandaram pedaços do seu tempo, da sua energia, da sua atenção. Muitas vezes, com amor genuíno, você se doou sem reservas. E, sem perceber, foi se afastando de si mesmo, adiando suas próprias necessidades, silenciando seus próprios desejos. O amor próprio que o estoicismo nos inspira a praticar não é um amor ruidoso, exibido em fotos nas redes sociais ou em frases de efeito. É um amor silencioso, paciente, que se manifesta nos pequenos gestos diários de respeito e cuidado consigo mesmo. Marco Aurélio nos lembra: a alma se tingirá com a cor dos seus pensamentos. Se seus pensamentos são de crítica, de cobrança implacável, sua alma se encolherá. Mas se forem de compaixão, de aceitação, ela florescerá. Explorar o amor próprio é ter a coragem de se olhar com honestidade, sem máscaras, sem defesas. É mergulhar nas águas profundas da sua história e acolher tanto as vitórias quanto os fracassos, tanto as luzes quanto as sombras. Não para se culpar, nem para se exaltar, mas para se compreender. O amor próprio começa onde termina a exigência de perfeição. Quantas vezes, ao longo da vida, você se cobrou ser mais forte, mais sábio, mais produtivo? Quantas vezes sentiu vergonha dos seus medos, das suas quedas, dos seus momentos de vulnerabilidade? No entanto, essas experiências não diminuem o seu valor. Pelo contrário, são elas que lhe dão profundidade, humanidade, verdade. O verdadeiro amor próprio nasce no dia em que você se abraça inteiro, sem condições, sem adjetivos, sem se exigir consertar cada defeito. É o dia em que você entende que merece carinho mesmo quando está em reconstrução, que merece respeito mesmo quando ainda está aprendendo, que merece cuidado mesmo quando não está no seu melhor. Imagine-se como um jardim. Às vezes, suas flores estarão exuberantes. Em outros momentos, haverá secas, folhas caídas, espaços vazios. O amor próprio é a decisão de cuidar desse jardim todos os dias, mesmo quando ele não parece perfeito aos olhos dos outros. É a escolha de regar, de nutrir, de proteger, porque você reconhece o valor que existe ali, independentemente da estação. Essa prática não exige grandes gestos. Muitas vezes, ela começa com atitudes simples: permitir-se descansar quando o corpo pede, alimentar-se com consciência, dizer não quando algo invade sua paz, falar consigo mesmo com gentileza em vez de crítica. Pequenas sementes, plantadas com constância, que com o tempo transformam todo o terreno interno. Talvez, em alguns dias, o amor próprio pareça distante. Talvez, em certos momentos, a voz da autocrítica grite mais alto. Tudo bem. Amar-se não é um destino final a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido, com quedas e recomeços. E cada tentativa já é, por si só, um ato de amor. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. A maneira como tratamos a nós mesmos, essa sim, é uma escolha inteiramente nossa. Não podemos controlar todas as circunstâncias da vida, nem as opiniões alheias, mas podemos, todos os dias, escolher ser nossos próprios aliados em vez de nossos piores inimigos. Hoje, talvez você possa fazer um pequeno gesto de amor próprio, reservar alguns minutos para si, sem pressa, sem culpa, escrever uma carta para você mesmo, reconhecendo suas forças e perdoando suas falhas, caminhar em silêncio, apenas sentindo o corpo, o vento, o presente. Você passou por muito. Você sobreviveu a desafios que muitos nem imaginam. Você construiu histórias que poucos conhecem. Merece, agora, ser tratado com o respeito e a ternura que sempre ofereceu aos outros. O amor próprio, para quem já viveu tanto, não é mais uma opção superficial. É uma necessidade vital. É o solo fértil onde, finalmente,
Podemos florescer com liberdade, sem medo, sem máscaras. E onde descobrimos que, ao cuidar de nós mesmos com amor, também renovamos nossa capacidade de cuidar do mundo. Portanto, hoje, escolha-se, não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque quem se ama de verdade constrói, em silêncio, uma vida mais leve, mais verdadeira e profundamente mais sua. 3. Tempo e solidão, seus maiores aliados. Vivemos em um mundo que glorifica a velocidade, a exposição constante e a presença ininterrupta. A sociedade moderna nos ensina que estar sempre ocupado é sinal de sucesso, que a solidão é algo a ser evitado e que o silêncio é desconfortável. Mas há uma verdade profunda, antiga e estoica que precisa ser resgatada. O tempo e a solidão não são inimigos, são mestres silenciosos e poderosos aliados. Ao longo da vida, você certamente já experimentou períodos de intensa convivência social, de responsabilidades múltiplas, de correrias sem fim. Talvez agora, em uma fase mais madura, o ritmo desacelere naturalmente, ou talvez a própria vida tenha convidado você, com suas voltas inesperadas, a momentos de maior recolhimento. Seja qual for o motivo, saiba, estar só não é estar vazio. Estar só é ter a oportunidade rara de escutar o que, durante muito tempo, foi abafado pelo ruído do mundo. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Perdemos tempo preocupados com o que não podemos controlar. Perdemos tempo tentando agradar a quem nunca se importou. Perdemos tempo correndo atrás de metas que, no fundo, nem eram nossas. E, enquanto isso, o bem mais precioso da existência, o agora, escapa silenciosamente por entre nossos dedos. Valorizar o tempo é compreender que cada manhã em que abrimos os olhos é um presente que não pode ser comprado, que cada pôr do sol que podemos contemplar é um espetáculo irrepetível. O tempo que temos não é garantido, não é infinito, não é trivial. E a solidão, longe de ser um castigo, é o espaço onde podemos aprender a saborear o tempo de forma mais plena. Quando estamos sozinhos, sem a necessidade de agradar, de explicar ou de corresponder às expectativas alheias, temos a rara oportunidade de nos reencontrar. No silêncio da própria companhia, podemos ouvir nossos pensamentos sem filtro, sentir nossas emoções sem máscaras, reconhecer nossos anseios mais verdadeiros. E é nesse espaço que nascem as transformações mais autênticas. Muitos temem a solidão porque ela obriga a enfrentar o que foi deixado para trás. Arrependimentos, mágoas, medos antigos. Mas o que poucos percebem é que é justamente ao acolher essas partes esquecidas de nós mesmos que nos tornamos inteiros de novo. O silêncio não é vazio, é fértil. A solidão não é ausência, é presença. Presença profunda, sincera, essencial. Imagine sua mente como um lago. Quando agitado, cheio de ondas provocadas pelo ruído constante, não conseguimos enxergar nada abaixo da superfície. Mas quando o lago se acalma, quando o barulho cessa, a água clareia. E ali, no fundo, podemos descobrir preciosidades que sempre estiveram presentes, mas que a pressa nos impedia de ver. Dons esquecidos, sonhos antigos, sabedorias adormecidas. É na solidão escolhida conscientemente que o tempo deixa de ser uma corrida contra o relógio e se transforma em um campo fértil para o autoconhecimento, para a serenidade e para a verdadeira liberdade interior. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade perfeita consiste na boa ordem da mente em seu próprio reino. Construir esse reino exige coragem, mas é uma coragem silenciosa, humilde e profundamente libertadora. Hoje, o convite é este: reaprenda a estar consigo mesmo sem pressa, sem culpa, sem necessidade de se distrair o tempo todo. Reserve momentos para simplesmente existir, sentir a respiração, caminhar sem destino, observar a natureza, ouvir o som do próprio coração batendo. Não como uma obrigação espiritual, mas como um presente que você oferece a si mesmo. Talvez, no início,
o silêncio pareça incômodo. Talvez sua mente inquieta tente puxá-lo de volta para a correria. É natural. Vivemos tanto tempo em ruído que o silêncio pode parecer estranho. Mas, pouco a pouco, você perceberá que é ali, nesse espaço silencioso, que as respostas que você tanto procurava começam a surgir. O tempo é breve, mas dentro dele cabem infinitas possibilidades de encontro consigo mesmo. A solidão, quando abraçada com amor, não isola, conecta você à sua própria essência. E dessa conexão nasce uma força tranquila, uma clareza de propósito, uma leveza de ser que nenhuma conquista externa pode oferecer. Portanto, não tema o silêncio, não fuja da solidão. Veja neles aliados generosos, que o conduzem de volta para casa, para dentro de si. Honre seu tempo como o bem sagrado que é. Honre sua própria presença como o presente mais precioso que você pode oferecer a si mesmo. No final das contas, talvez a vida não peça que você corra mais rápido, conquiste mais títulos ou acumule mais coisas. Talvez ela apenas sussurre, no silêncio do seu próprio coração. Aproveite-o agora. Ele é tudo o que você realmente tem. 4. Prepare-se para deixar ir. Uma das maiores demonstrações de sabedoria e maturidade na vida é aprender a arte de deixar ir. Não com raiva, não com ressentimento, mas com amor, com gratidão e, acima de tudo, com respeito a si mesmo. Durante muitos anos, talvez você tenha segurado pessoas, histórias e laços que já haviam cumprido seu papel. Talvez tenha insistido em relações que não mais nutriam sua alma, movido pelo afeto, pela esperança ou mesmo pelo medo da solidão. Talvez tenha carregado culpas, promessas não cumpridas, saudades e expectativas como quem carrega pedras invisíveis na mochila da vida. E tudo isso, aos poucos, foi pesando. O estoicismo nos ensina que a vida é feita de ciclos. Que tentar reter o que precisa partir é como tentar segurar a água entre os dedos, inútil e doloroso. Marco Aurélio dizia: aceite tudo o que lhe acontece, mesmo aquilo que parece doloroso, pois nada é mais adequado às suas necessidades. Deixar ir, portanto, não é perda, é alinhamento com a própria existência. Nem todas as pessoas que entram em nossa vida estão destinadas a permanecer. Algumas vêm para ensinar, outras para acompanhar por um tempo, outras apenas para nos mostrar o que não queremos ou não merecemos. E tudo bem. Não precisamos transformar cada despedida em um fracasso pessoal. Às vezes, a partida é uma bênção silenciosa que só entenderemos plenamente mais adiante. Preparar-se para deixar ir é um ato de profunda autoaceitação. É reconhecer que você não é responsável pelo caminho dos outros, nem pelo destino que cada um escolhe trilhar. É entender que a sua paz é sagrada e que insistir em manter laços que machucam, diminuem ou desrespeitam sua essência é trair a si mesmo. Pense em um jardim. Algumas flores desabrocham, outras murcham. Algumas sementes germinam, outras não vingam. O bom jardineiro não amaldiçoa as flores que se vão. Ele aceita o ciclo natural da vida e segue cultivando o que ainda floresce. Assim também é com nossos relacionamentos e projetos. Aceitar o fim de um ciclo é honrar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Deixar ir pode significar afastar-se de amizades que se tornaram tóxicas. Pode significar fechar ciclos profissionais que já não trazem mais sentido. Pode significar liberar culpas antigas, sonhos que já não vibram mais dentro de você, imagens de si mesmo que não cabem mais na pessoa que você se tornou. Cada desapego é, na verdade, uma libertação. É claro que dói. Dizer adeus, mesmo que silenciosamente, é um luto. É a perda de uma expectativa, de uma narrativa, de uma parte da nossa história. Mas a dor da despedida é infinitamente menor que a dor de permanecer preso a algo que já terminou em espírito. Sêneca escreveu: aquilo que foi muito esperado, com dificuldade se abandona. E é verdade.
Quanto mais investimos emocionalmente, mais difícil é soltar. Mas justamente por isso, o ato de soltar torna-se um ato de coragem, um ato de amor próprio. Hoje, o convite é para que você olhe para a sua vida com sinceridade e gentileza. Pergunte a si mesmo: quais laços me elevam? Quais me arrastam? Quais espaços precisam ser liberados para que algo novo possa florescer? Deixar ir é, muitas vezes, o maior presente que podemos dar a nós mesmos. É abrir espaço na alma para a chegada de novas possibilidades, de novas pessoas, de novas versões de nós mesmos. É reconhecer que nossa energia é limitada e que devemos investi-la onde ela pode realmente gerar vida, paz e sentido. Você não precisa fazer isso de forma abrupta ou dolorosa. Deixar ir pode ser um processo silencioso, íntimo, feito de pequenos gestos. Reduzir a frequência de contatos que drenam sua energia, dizer não quando necessário, recusar-se a carregar culpas que não são suas. Pode ser apenas uma mudança interna. A decisão serena de liberar alguém ou algo dentro de você, sem precisar de grandes palavras ou confrontos. Ao praticar o desapego, lembre-se, não se trata de ser frio ou insensível. Trata-se de ser fiel à sua alma, de respeitar o seu tempo, o seu espaço, a sua evolução. A vida é movimento. E, às vezes, para seguir em frente, precisamos soltar a mão de quem não pode ou não quer caminhar ao nosso lado. Não por vingança, não por raiva, mas porque a jornada pede espaço para que a sua verdadeira essência possa florescer. No silêncio das despedidas não ditas, nasce uma força tranquila, uma maturidade serena, uma liberdade nova. E você descobrirá que, longe de estar perdendo, está ganhando, ganhando a si mesmo, ganhando paz, ganhando a chance de reescrever sua história com mais verdade e mais amor. Portanto, prepare-se para deixar e faça isso com o coração leve, com gratidão pelo que foi, e com esperança pelo que virá. Porque o que é verdadeiramente seu nunca se perde. E o que se vai, ensina. 5. Seja autossuficiente. Há uma liberdade que poucos conhecem. Não é a liberdade de ir e vir, nem a de expressar opiniões em voz alta. É uma liberdade muito mais profunda, muito mais silenciosa. A liberdade de ser suficiente para si mesmo. Ao longo da vida, somos incentivados a buscar validação dos pais, dos professores, dos amigos, da sociedade. Aprendemos, muitas vezes sem querer, que ser aceito, aplaudido ou admirado é sinal de que estamos no caminho certo. E, assim, tornamo-nos dependentes, emocionalmente frágeis diante da opinião alheia, vulneráveis à rejeição, sedentos por reconhecimento. Mas chega um momento, e talvez este seja o seu momento, em que percebemos que essa busca é um labirinto sem saída, que viver pendurado nas expectativas dos outros é renunciar à nossa própria paz, que depender do aplauso externo para sentir valor é construir uma vida em alicerces instáveis. Ser autossuficiente, na visão estoica, não significa ser solitário ou indiferente. Significa ser inteiro. Significa encontrar dentro de si a fonte de força, de coragem e de amor que não seca, não falha, não abandona. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselhava: busque em si mesmo a fonte da força que pode sustentá-lo. Imagine um farol solitário em meio à tempestade. O vento sopra, as ondas se agitam, a escuridão tenta envolvê-lo. Mas o farol não depende do mar para manter sua luz acesa. Ele brilha porque é da sua natureza brilhar. Assim também é o ser humano autossuficiente. Ele continua firme em sua luz, independentemente do caos ao redor. Ser autossuficiente é poder caminhar sozinho sem sentir solidão. É poder ouvir um não sem que isso destrua sua autoestima. É ser capaz de desfrutar da própria companhia com alegria, como se estivesse com um velho e querido amigo. É entender que estar completo não significa estar perfeito, mas estar reconciliado consigo mesmo. Talvez você já tenha vivido momentos em que deu mais do que recebeu. Momentos em que estendeu a mão e encontrou o vazio. Momentos em que acreditou, insistiu, esperou. Ainda assim,
se viu sozinho. E talvez tenha pensado: o que há de errado comigo? Nada. Absolutamente nada. A dor do abandono, da indiferença, da falta de reciprocidade não diminui quem você é. Ela apenas revela que você colocou sua felicidade nas mãos erradas. E é aí que surge o chamado: recolher-se, voltar para dentro. Reconstruir-se não sobre a necessidade de ser amado, mas sobre a certeza de que você já é amor em si mesmo. Epicteto, que foi escravo, ainda assim, ensinava sobre a liberdade interior. Afirmava: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si é, antes de tudo, não depender emocionalmente de ninguém para validar sua existência. Isso não significa fechar o coração. Pelo contrário, significa abrir o coração de forma madura, sabendo que amar, compartilhar e se relacionar são escolhas livres, e não necessidades desesperadas. Quando você se basta, pode amar sem medo, pode dar sem esperar nada em troca, pode viver com leveza, porque sabe que sua felicidade não está nas mãos de mais ninguém. Hoje, talvez você possa começar esse caminho da autossuficiência com pequenos gestos. Item fazer algo que lhe dá prazer, sem esperar aprovação. Item passar um tempo sozinho, apreciando sua própria companhia. Item escrever uma carta para si mesmo, reconhecendo suas qualidades, suas vitórias silenciosas. Item escolher um sonho antigo e dar um passo, ainda que pequeno, em direção a ele. Por você, para você. Autossuficiência não é isolamento. É plenitude. É a capacidade de se apoiar nas próprias raízes, de encontrar dentro de si o alimento para a alma, a luz para os dias difíceis, o abraço para as noites solitárias. Quando você se torna autossuficiente, algo mágico acontece. O medo do abandono desaparece, a ansiedade pelo reconhecimento some, a pressa por preencher vazio se acalma. E, então, você descobre que tudo o que sempre buscou, segurança, amor, aceitação, já estava aí, esperando pacientemente para ser reconhecido. Portanto, hoje, olhe para si com outros olhos. Veja não apenas o que falta, mas tudo o que já existe. Tudo o que você já é. Tudo o que construiu, muitas vezes no silêncio, na coragem, na persistência silenciosa. Seja seu próprio lar. Seja seu próprio abrigo. Seja sua própria luz. Porque a liberdade mais poderosa que existe é a de não precisar que ninguém mais o complete. E, a partir dessa completude, escolher, livremente, amorosamente, com quem compartilhar sua jornada. 6. Aprenda a dizer não. Durante grande parte da vida, aprendemos que dizer sim é sinal de gentileza, de boa educação, de generosidade. E, de fato, saber acolher, ajudar e servir é uma virtude nobre. Mas há uma outra verdade, menos falada e igualmente essencial. Dizer não também é um ato de amor, amor próprio. Quantas vezes você já disse sim enquanto o seu coração gritava não? Quantas vezes aceitou convites que não queria, suportou conversas que o esgotavam, assumiu compromissos que o afastaram de si mesmo, apenas para não decepcionar os outros? Talvez por medo de desagradar, de ser mal interpretado, de parecer egoísta. Talvez porque lhe ensinaram que ser bom é nunca recusar. Mas a realidade é que toda vez que dizemos sim para algo que nos fere, que nos esgota, que nos desrespeita, estamos dizendo não para nós mesmos. E, ao longo do tempo, essa pequena traição diária vai minando nossa energia, nossa alegria, nossa autenticidade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem do domínio de si mesmo. E dominar a si mesmo inclui saber proteger seu tempo, sua paz e seu espaço interno. Saber dizer não é, portanto, um pilar da vida virtuosa, não porque desprezamos o outro, mas porque respeitamos a nós mesmos. Epicteto nos lembra: o que depende de nós, nossas opiniões, nossas atitudes, nossos desejos e aversões. E colocar limites é, justamente, uma atitude que está sob o nosso controle. Não podemos controlar o que os outros pensam ou esperam de nós, mas podemos, e devemos,
decidir onde terminamos e onde o outro começa. Dizer não pode parecer difícil no início, especialmente se você passou anos acostumado a se moldar às vontades alheias. Pode vir acompanhado de culpa, de desconforto, de dúvidas. Mas, com o tempo, você perceberá que cada não dito com firmeza e serenidade é, na verdade, um sim para sua saúde emocional, para sua integridade, para sua liberdade. Pense em seu tempo e sua energia como um jardim. Cada compromisso que você aceita é como plantar uma semente. Se plantar sementes demais, sem cuidado, seu jardim ficará sufocado, caótico, improdutivo. Mas se plantar com consciência, escolhendo com carinho onde investir, seu jardim florescerá em beleza e harmonia. Aprender a dizer não é também aprender a reconhecer suas próprias necessidades. É entender que descansar não é preguiça, que recusar um convite não é falta de amor, que priorizar sua paz não é egoísmo, mas sabedoria. Hoje, o convite é este. Observe em sua vida onde você tem dito sim por obrigação, por medo, por inércia. Pergunte-se: isso me nutre ou me drena? Isso respeita minha energia ou a consome? Estou dizendo sim para honrar minha verdade ou para evitar um desconforto momentâneo? Permita-se recusar aquilo que não serve mais. Permita-se proteger sua agenda, seus momentos de descanso, sua sanidade. E, sobretudo, permita-se fazer isso sem precisar justificar demais, sem se desculpar excessivamente, sem se sentir culpado. Você tem o direito e o dever de cuidar de si, de honrar seus limites, de preservar o que é essencial para sua saúde mental, emocional e física. Dizer não com amor é uma arte. E, como toda arte, exige prática. Comece com pequenas situações, um convite que você não quer aceitar, um pedido de favor que ultrapassa suas forças, uma expectativa que não corresponde ao que você deseja viver. Diga não com gentileza, mas com firmeza. Sem grosseria, mas sem hesitação. Você perceberá que, à medida que pratica, o medo diminui e a paz aumenta. Que as relações verdadeiramente saudáveis respeitarão seu não, porque respeitarão você. E que, no fundo, as pessoas que realmente importam não o amarão menos por você colocar limites, pelo contrário, passarão a admirá-lo ainda mais. Lembre-se, quem tenta agradar a todos termina se perdendo de si. E você, depois de tudo o que viveu, merece ser fiel a quem é. Merece construir uma vida que tenha a sua cara, o seu ritmo, o seu brilho único. Portanto, hoje, dê a si mesmo esse presente. O direito de dizer não, com amor, com firmeza, com liberdade. Porque cada não dito com sabedoria é, no fundo, um sim à vida que você verdadeiramente deseja construir. 7. Cuide de si por dentro e por fora. Em um mundo que constantemente nos cobra produtividade, aparência e resultados, é fácil esquecer de cuidar daquilo que realmente sustenta tudo: nós mesmos. A pressa, as responsabilidades, as preocupações diárias nos afastam, pouco a pouco, da conexão essencial com nosso corpo e com nossa alma. E quando damos por conta, estamos exaustos, fragmentados, distantes de nós mesmos. O estoicismo, embora muitas vezes interpretado como uma filosofia de resistência e força interior, também ensina a importância do equilíbrio. Para os estoicos, cuidar da mente e do corpo não é vaidade, mas responsabilidade. É o reconhecimento de que não podemos oferecer ao mundo o nosso melhor se estivermos internamente em ruínas. Marco Aurélio dizia: aquilo que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. E podemos inverter essa lógica. Aquilo que não é bom para você também não será bom para o que você entrega ao mundo. Você não pode ser um bom amigo, parceiro, mentor ou ser humano se estiver esgotado, amargurado, perdido dentro de si. Cuidar de si por dentro é, antes de tudo, cultivar pensamentos que nutrem, e não que corroem. É vigiar o diálogo interno, aquela voz que lhe fala nos momentos de silêncio. Você se trata com gentileza? Ou é o seu crítico mais implacável? Você se acolhe nas falhas? Ou se castiga sem piedade?
Cada palavra que você diz para si mesmo constrói ou destrói o templo da sua alma. Não espere perfeição. Não espere santidade. Apenas escolha, dia após dia, falar consigo como falaria com alguém que ama profundamente. Com respeito, com paciência, com ternura. Cuidar de si por fora é respeitar o corpo que o sustenta nesta caminhada. Não importa quantos anos você tenha. Seu corpo é sua casa, seu instrumento, seu companheiro mais fiel. Ele carrega sua história, suas lutas, suas conquistas silenciosas. Ele merece ser honrado. Isso não significa aderir a padrões estéticos e reais. Significa, simplesmente, reconhecer o valor do descanso, da alimentação consciente, do movimento que liberta e fortalece, da respiração que acalma. Significa ouvir os sinais do corpo com atenção, a fadiga, a dor, a tensão, não como inimigos, mas como mensageiros que pedem cuidado. Quantas vezes você adiou uma consulta médica importante? Quantas vezes ignorou os sinais de estresse, cansaço ou tristeza, dizendo a si mesmo depois eu vejo isso? Cuidar de si não é luxo. Não é capricho. É um ato de coragem e de responsabilidade. Hoje, o convite é para que você pare por alguns instantes e se pergunte: como estou cuidando do meu corpo? Como estou cuidando da minha mente? Que pequenos gestos posso fazer hoje para me nutrir de verdade? Talvez seja preparar uma refeição saudável com carinho. Talvez seja desligar o celular 1 hora mais cedo e dormir em paz. Talvez seja reservar um tempo para meditar, para caminhar ao ar livre, para simplesmente respirar e sentir a vida pulsando em você. Lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos movimentos. Não é necessário revolucionar tudo de uma vez. Basta dar um passo consciente a cada dia, com respeito ao seu ritmo, às suas possibilidades, às suas necessidades. E saiba, você merece esse cuidado. Não porque precisa provar algo a alguém. Não porque precisa atingir algum padrão externo. Mas porque a sua vida, com toda a sua história, com todas as suas batalhas, é sagrada. E porque cuidar de si é, no fundo, um ato de gratidão por tudo o que você já superou e por tudo o que ainda pode viver. Quando você se cuida por dentro, seus pensamentos se tornam mais claros, suas emoções se acalmam, sua capacidade de enfrentar desafios se fortalece. Quando você se cuida por fora, seu corpo responde com mais vitalidade, sua presença se torna mais serena, sua energia se renova. Cuidar de si é um presente que você oferece não apenas a si mesmo, mas a todos que cruzam o seu caminho. Porque quando estamos bem, espalhamos bem. Quando estamos inteiros, inspiramos outros a também buscarem sua inteireza. Portanto, hoje, honre o compromisso mais importante da sua existência, o compromisso com o seu próprio bem-estar. Cuide de si como quem cuida de algo precioso, porque é exatamente isso que você é. 8. Abrace suas imperfeições. Vivemos em um mundo que idolatra a perfeição. Fotos sem falhas, sorrisos impecáveis, vidas exibidas como se fossem isentas de dor ou de erros. Somos ensinados, desde cedo, a esconder nossas fraquezas, a maquiar nossos tropeços, a temer o julgamento dos outros. Mas há uma sabedoria silenciosa e transformadora que só o tempo e a verdadeira maturidade revelam. A de abraçar nossas imperfeições como parte essencial de quem somos. A filosofia estoica nos ensina que a virtude não está em ser impecável, mas em ser verdadeiro. Marco Aurélio, com toda a sua sabedoria de imperador e filósofo, escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deveria ser uma pessoa boa. Seja uma. E ser uma boa pessoa não significa ser perfeita. Significa ser autêntica, consciente, corajosa o suficiente para se reconhecer por inteiro, com luzes e sombras. As marcas que carregamos, rugas, cicatrizes, erros do passado, arrependimentos silenciosos, são testemunhas da nossa caminhada. Cada falha que suportamos, cada dor que atravessamos, cada escolha difícil que fizemos, tudo isso nos moldou, nos fortaleceu, nos trouxe até aqui. Abraçar suas imperfeições, antes de tudo,
um ato de compaixão consigo mesmo. É entender que a vida não exige perfeição, mas presença. Não exige que sejamos máquinas infalíveis, mas seres humanos inteiros, capazes de aprender, de cair, de levantar, de recomeçar. Pense na técnica japonesa do kintsugi. Quando uma cerâmica se quebra, ao invés de ser descartada, ela é reparada com ouro. As rachaduras não são escondidas, são destacadas, celebradas como parte da história daquele objeto. E o que era considerado quebrado se torna mais precioso, mais belo, mais singular. Assim também é conosco. Nossas feridas, nossos fracassos, nossos pedaços remendados contam histórias de coragem, de sobrevivência, de humanidade. Não precisamos escondê-los. Precisamos orá-los. Quantas vezes você já se culpou por um erro do passado? Quantas vezes desejou voltar atrás e agir de outra forma? Todos carregamos arrependimentos. Mas viver preso ao que poderia ter sido é desperdiçar o presente. É negar a chance de ser hoje uma versão mais consciente de si mesmo. Sêneca nos lembra: errar é humano, persistir no erro é que é tolice. Errar faz parte da jornada. Reconhecer o erro, aprender com ele e seguir em frente, isso é sabedoria. Abraçar suas imperfeições é também permitir-se ser vulnerável. É ter a coragem de dizer: sim, eu errei. Sim, eu me feri. Sim, eu tenho medos. E, ainda assim, manter-se em pé, olhando para frente, com dignidade. A verdadeira conexão entre as pessoas nasce quando deixamos cair as máscaras da perfeição e mostramos nossa humanidade real. Quando temos a coragem de dizer: eu também sinto dor. Eu também tenho dúvidas. Eu também estou tentando. É nesse espaço de verdade que encontramos acolhimento, compreensão, amor genuíno. Hoje, o convite é para que você se olhe no espelho com outros olhos. Não com a lupa da crítica, mas com a lente da compaixão. Veja não apenas os defeitos que a sociedade aponta, mas também as provas silenciosas de tudo o que você enfrentou e superou. Perceba a beleza nas marcas do tempo, na experiência que pulsa no seu olhar, na história que suas mãos carregam. Cada linha de expressão é um capítulo vivido. Cada cicatriz, uma batalha vencida. Cada dúvida superada, uma vitória silenciosa. Abrace quem você é, sem a necessidade de se consertar, sem a urgência de se esconder, sem a obrigação de agradar. Você não é um rascunho esperando por correções. Você é uma obra viva em constante construção, digna de respeito, de amor e de admiração. E lembre-se, não há nada mais inspirador do que alguém que, em vez de fingir perfeição, carrega sua humanidade com serenidade e coragem. Quando você se aceita por inteiro, torna-se um farol para outros que também buscam se libertar das prisões da autocrítica e da vergonha. Portanto, hoje, escolha abraçar suas imperfeições. Escolha honrar sua história. Escolha amar-se como você é, não apesar das suas falhas, mas junto com elas. Porque você, com tudo o que viveu, com tudo o que aprendeu, com tudo o que carrega, é infinitamente mais forte, mais belo e mais valioso do que qualquer ideal de perfeição poderia sugerir. Depois de tantas batalhas silenciosas, de tantos recomeços discretos, de tantas dores suportadas em silêncio, chega o momento em que a vida lhe sussurra: agora é hora de paz. Não a paz superficial dos dias sem problemas, mas a paz verdadeira, aquela que nasce de dentro, da aceitação, da coragem, da sabedoria conquistada a duras penas. A paz que vem quando você para de lutar contra si mesmo. Quando para de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Quando reconhece que já é suficiente, já é digno, já é inteiro. Todas as lições que percorremos aqui. Reconhecer seu valor, cultivar o amor próprio, respeitar seu tempo e sua solidão, deixar ir o que pesa, tornar-se autossuficiente, aprender a dizer não, cuidar de si por dentro e por fora, abraçar suas imperfeições, são caminhos que conduzem a essa paz serena e poderosa. Você não precisa ser perfeito para merecê-la. Não precisa esperar que tudo esteja no lugar. A paz não é um prêmio para quem não erra.
É um presente para quem decide viver com verdade, com compaixão, com inteireza. Hoje, a vida lhe oferece uma escolha: continuar carregando pesos antigos ou liberar espaço para respirar mais leve. Continuar buscando fora ou voltar-se com ternura para dentro. Continuar esperando permissão ou conceder a si mesmo o direito de ser feliz, do jeito que é, no tempo que é, com tudo o que já existe em você. Que você tenha coragem de escolher a si mesmo, de honrar sua história, de caminhar, daqui para frente, com mais leveza, mais consciência e mais amor. Porque, no final, o que todos buscamos, depois de tudo, é exatamente isso: a paz que sempre merecemos.